Você já ouviu falar em criptomoedas? Bitcoin, Ethereum, carteira digital, essas coisas todas? Pois é, a ONU agora resolveu entrar na parada. E tem muita gente dizendo que chegou o fim das criptomoedas, o fim do Bitcoin. Será mesmo? Bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Marcelo Canhani, sou educador financeiro e sempre que possível eu vou trazer para vocês vídeos relacionados ao tema das finanças, de um modo geral. Então, para isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com todos os seus amigos, conhecidos, com parente, papagaio, cachorro, com todo mundo. E não se esqueça de curtir o vídeo, beleza? Let's vamos! A ONU resolveu começar a olhar com olhos criteriosos para o mundo das criptomoedas. Não sei se você já ouviu, e se já ouviu, com certeza sabe que há criptomoedas que se valorizaram absurdamente ao longo dos tempos. O Bitcoin é uma delas, Ethereum, tem várias outras. Muitas pessoas começaram a realmente se enriquecer nesse mundo, mas esse mundo não é só para se enriquecer. É também trazendo projetos relacionados a estes temas de internet e coisas relacionadas. Pois bem, a ONU focalizou as criptomoedas e trouxe alguns pontos. O primeiro que eu queria comentar com vocês é que ela diz, no documento que ela traz, que as criptomoedas, de um modo geral, elas são muito boas para os cidadãos, porque trazem maior liberdade a eles, mas são ruins para os estados, que perdem a possibilidade de controlá-los ou trazer um maior controle em relação ao que as pessoas fazem na sua vida financeira. Você pode estar se perguntando assim, entende, Marcelo, mas e aí? Para você ter uma ideia, mais ou menos 12% da população da Ucrânia hoje trabalha com moedas digitais. Por quê? Porque lá está tendo uma guerra, infelizmente. E isso facilita muito o intercâmbio de troca de mercadorias, porque como a criptomoeda você não tem um intermediário que é o Estado, você faz uma troca entre pessoas rapidamente, você não tem esse controle estatal todo, e isso permite com que haja uma maior celeridade na negociação e até sigilo. Tanto é que hoje até o governo da Ucrânia tem uma conta para receber Bitcoin e faz compras de armamentos ou de alimentos com Bitcoin. As criptomoedas também, algumas delas, claro, servem para te proteger da inflação. Inflação essa criada pelo governo, que agora quer controlar a criptomoeda que é contra a inflação. Entenderam? Mas beleza. E aí você se pergunta, por que a ONU resolveu mexer com esse lado? Ela alega alguns motivos. E eu vou dizer eles aqui para vocês. O primeiro motivo é que seria um fluxo maior de ilícitos pelas criptomoedas. As criptomoedas agora poderiam então servir como aquelas moedas para com que os criminosos pratiquem suas atividades ilícitas e façam os pagamentos necessários. Além disso, prejudica o controle do capital. Por quê? Porque os estados eles precisam controlar o capital e eles o fazem através da moeda deles, que é de curso forçado, significa dizer que você, no país que você vive, no caso nosso, o Brasil, você tem que utilizar o real, porque o Estado assim determinou, para que ele consiga controlar as políticas sociais, econômicas, enfim, gerais relacionadas ao próprio país. Com as criptomoedas, esse sistema não fica a critério do Estado, fica a critério do desenvolvedor do sistema ou dos próprios mineradores que trabalham as próprias criptomoedas. Então há uma perda de controle pelo ente estatal. Como eu mencionei, consequência lógica é a moeda local, no nosso caso o real, começaria a se tornar desusada. Se é que existe esse termo, né? Ela seria não mais utilizada para fins de pagamento de um modo geral e as criptomoedas ganhariam força e robustez nesse sentido. E também, por fim, a ONU diz: os estados precisam caminhar nesse sentido para proteger seus cidadãos de fraudes relacionadas às criptomoedas. Por exemplo, olha para você ver. Este caso em específico é do farol do Bitcoin.
Só uma ação da justiça está pedindo 17 bilhões de reais. Por quê? Porque foram pessoas lesadas em relação a esse tipo de esquema. E existem vários outros. Este é apenas um. Então a ONU diz: vocês precisam proteger seus cidadãos deste mundo das criptomoedas. Beleza. Esses são basicamente os motivos que a ONU alega. Tem outros, mas esses são os principais. Agora eu vou trazer para vocês alguns dos países que aboliram as criptomoedas. São eles: Argélia, Bangladesh, China, Egito, Iraque, Marrocos, Nepal, Catar e Tunísia. Esses são alguns países que já regulamentaram as criptomoedas, banindo-as. Agora entra um ponto importante. A ONU menciona que os países devem regulamentar com maior rigidez as criptomoedas, mas a ONU não diz todos os países. Sabe quais países a ONU diz para fazer isso? Os países em desenvolvimento. Nós e outros vários. Por quê? Porque nesses países em desenvolvimento, a parte econômica poderia ser seriamente afetada pelas criptomoedas. Você concorda com isso? Você acha que somente nós, os países em desenvolvimento, é que deveríamos nos atentar e tomar cuidado com as criptomoedas? Ou nenhum país deveria, ou todos deveriam, ou só nós mesmos em desenvolvimento e os desenvolvidos não precisam? Comenta aí com a gente. Vamos debater sobre este tema. O que você acha? Mas beleza. A ONU estabeleceu isso. Os países em desenvolvimento devem fazer esse controle. Quais tipos de controle, então, ela sugere para os países? O primeiro, claro, regulamentação financeira. Regulamentar todo o sistema, criar um arcabouço jurídico para tratar deste tema em específico. Não deixar sem leis. Criar leis sobre esse tema. Exigir que as criptomoedas sejam negociadas apenas e tão somente em corretoras voltadas para este fim e fiquem em carteiras digitais previamente autorizadas pelo Estado. Também cobrar taxas para com que essas corretoras, que são chamadas de exchanges, cobrem dos seus clientes em todas as negociações. Também busca impor todos os tipos de taxas e impostos, como eu mencionei, em qualquer tipo de negociação. Para quê? Para haver uma burocracia maior, uma perda de sigilo, porque estaria apenas nessas corretoras pré-estabelecidas, e uma maior quantidade de impostos incidentes sobre estas criptomoedas. Além disso, ela sugere com que os países, nós, no caso, eu vou até ler aqui porque é bonito o negócio. O CBDC, que é o Central Bank Digital Currency. O que é isso? Central Bank Digital Currency. Esta é a nossa futura moeda digital, o nosso real digital. O nosso real digital é uma CBDC. E a ONU estimula os países a criarem suas moedas digitais, justamente para isso. E ela também sugere dois pontos esses que são um pouquinho mais polêmicos, e eu queria trazer um pouco de reflexão principalmente sobre um deles. Um dos pontos é proibir propagandas. As corretoras, as criptomoedas e as carteiras digitais não poderão fazer propagandas, como cigarro, sabe? Você não vê propaganda de cigarro. Você também não veria propaganda desses tipos de carteiras ou de criptomoedas, como essas que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Isso não vai ser permitido. Proibido apenas. E o outro ponto, esse eu queria entrar um pouco em detalhes, que é a proibição de instituições financeiras regulamentadas de ofertar criptomoedas para os seus clientes, ou qualquer coisa relacionada a isso. O que significa dizer? Significa dizer que se você tem uma conta no Nubank, e o Nubank hoje permite com que você faça compra de Bitcoin por lá, não vai poder mais. Você não pode mais comprar pelo Nubank. Não pode mais comprar, de repente, pelo Itaú, que está pensando em implementar isso, pela XP, que está pensando em implementar, pelo Santander e outros bancos. Se vier essa regulamentação, essas instituições financeiras que são para este fim, não mais poderão negociar criptomoedas. A pergunta que fica é: lembra que eu comentei com vocês que somente instituições relacionadas e específicas a corretoras poderão negociar criptomoedas?
Então, não é só a instituição financeira que não vai poder mais negociar. É o mercado pago, que hoje permite com que você compre Bitcoin, Ethereum por lá. Ou Melius, que é o sistema de cashback que também te permite comprar Bitcoin por lá. Ou 99Pay, ou vários outros locais. A pergunta e o ponto de reflexão que eu trago para vocês é: essa dificuldade de aquisição de criptomoedas, ela vai atingir quem? O grande investidor ou você, pequeno investidor, que talvez vai ter que tentar abrir uma conta numa corretora específica para comprar criptomoedas? O que você acha? Deixa também nos comentários sua opinião. Se você acha que realmente as instituições financeiras deveriam ser proibidas de nos permitir a compra de criptomoedas, se isso é uma proteção para a gente ou se isso é só uma forma de fechar e dificultar com que nós, pequenos investidores, possamos adquirir, porque talvez os grandes, eles não terão esses problemas. As pessoas com vultosos recursos financeiros, essas conseguirão fazer as suas aquisições normalmente. Esse vídeo é para isso, para te dizer que, e agora? Será que acabará o Bitcoin no mundo? Será que as criptomoedas deixarão de existir também? Ou será que elas deixarão de existir em países em desenvolvimento? Porque, pelo que a gente está entendendo, neste documento da ONU, países desenvolvidos poderão trabalhar normalmente com isso. E uma última perguntinha que eu deixo para vocês é: muitas criptomoedas, elas são relacionadas a projetos muito interessantes de tecnologia, e a forma com que você é remunerado dentro deste projeto é através de uma criptomoeda. Será que a gente perderá a possibilidade de desenvolver projetos porque a regulamentação nos ceifará dessa possibilidade? Várias são as reflexões desse vídeo. Então, comenta, reflita, pense e conversa com a gente, beleza? Espero ter sido útil, espero que você tenha gostado do vídeo. Fique com Deus, tchau, tchau.